Esta é mais uma mensagem da série Gerados pela Graça. Queridos, nós continuamos com o tema 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Como alcançar uma comunhão com Deus, onde nós, de uma maneira suave, não pelo esforço, mas milagrosamente, possamos ter essa percepção do amor de Deus nos confortando, nos consolando, andando na presença do Senhor cada vez mais, para que nós possamos ter uma vida de qualidade, porque a vida ela é cheia de desafios, desde a queda de Adão, muitos conflitos internos, externos. Nós estamos rodeados de tantas coisas que nós não compreendemos e que são acima das nossas forças humanas. E aí vem Deus se prontificando e participar de todos os momentos, de andar conosco. Deus decidiu ter comunhão conosco em Cristo e agora isso é possível. Aqui em Romanos capítulo 5, versículo 1 diz: justificados. O que é justificados? Declarados sem culpa por Deus. Declarados inocentes. Então Deus primeiro ele declara o homem inocente. Se o homem crê em Cristo, o Espírito Santo entra nessa pessoa e começa um processo de restauração gradativo sem culpa. Porque a culpa, ela não ajuda em nada. A culpa, ela só atrapalha. A pessoa promete, nunca mais vou fazer isso. Ai, Deus, por que eu faço isso? A culpa não resolve o problema. O que resolve o problema é nós continuarmos nos entregando a Deus, crendo que Ele pode nos mudar. Porque só quem pode mudar e nos tirar dos limites atuais é Deus. E nós, através da palavra, vamos descobrindo quais são as áreas em que Deus pode trabalhar e nos melhorar. E quanto mais Ele trabalha, mais Ele nos liberta. Mais felizes nós somos, né? Então o Senhor quer nos levar o quê? A uma alegria plena. Ele diz assim, orem para que a vossa alegria seja completa. E essa alegria, ela foi perdida porque Adão, desde a queda, agora está tão sobrecarregado com a falta de recursos, com o problema de relacionamento. Isso vai sugando e drenando as forças da pessoa. Agora, através da comunhão com Deus, nós vamos percebendo que é um Deus que nos ama. Há um Deus que é favorável, que nos perdoa e que nos aceita. E essa percepção de Deus vai afastando o medo, a dúvida, a incredulidade, e todas as limitações do homem vão sendo rompidas pelo poder de Deus. Veja aqui, ó, justificados, pois, mediante a fé. Então não há outra maneira. Você não pode ser declarado justo pelas obras. O teu desempenho atual hoje não faz você merecer o favor de Deus. E mesmo que você melhore muito o seu desempenho, você nunca vai merecer o favor de Deus. O favor de Deus, ele vem até você pela fé. Se você depender do que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, se você depender da obediência de Cristo, aí Deus começa um processo de restauração na sua vida que inclui todas as áreas. É um trabalho gradativo que requer perseverança, né? Lá em Hebreus 6,12 diz que pela fé e pela perseverança alcançamos. Porque veja bem, vamos dar um exemplo. Davi tinha um favor de Deus? Tinha, mas durante algum tempo parecia que ele não tinha. Parecia que ele estava à mercê do inimigo. José tinha o favor de Deus? Tinha. Moisés, diante de Faraó, tinha o favor de Deus? Ele tinha, mas parecia que tinha? Não. Quando o Faraó disse, não, eu não escuto você, não conheço teu Deus, e agora eu vou judiar desse povo, parecia que não tinha o favor de Deus. Então, uma coisa importante nós alimentarmos a nossa fé e termos uma fé bíblica para o quê? Crer que temos o favor de Deus, mesmo quando parece que não temos o favor de Deus. Porque se duvidarmos que temos o favor de Deus, por causa das circunstâncias atuais ou por causa das nossas fraquezas atuais, nós não estamos na fé. A fé é crer que por causa do sangue de Jesus, Deus nos perdoa, nos aceita e continua no processo favorável. Existe áreas da nossa vida que Deus quer mudar? Quer, mas Ele nos ama como filho e nós somos agradáveis a Deus pela fé em Cristo. Veja, nunca duvide disso. Justificados, ou seja, declarados sem culpa, declarados inocentes, declarados agradáveis, declarados perdoados, declarados aceitos por Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse é o advogado. Eu não posso, diante de Deus, ser agradável por causa do meu desempenho. O nosso desempenho nunca
será o suficiente. Então, creia, isso é importante. Quando nós alimentamos a nossa fé e temos uma fé bíblica, nós começamos a crer no favor de Deus. Depois de crer, nós começamos a confessar o favor de Deus. Isto é, semear que temos o favor de Deus. Falar como quem tem o favor de Deus. Pensar e agir como quem tem o favor de Deus. Durante algum tempo não veremos muitas evidências no visível, mas perseveraremos mesmo assim. Crer, semear profeticamente que tem o favor de Deus. Por causa do Senhor Jesus Cristo. E esperar, porque diz Hebreus 11:1, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Esse esperam, Geraldo, tem um aspecto duplo. Esperar no sentido de perseverar sem ver nenhum fruto ainda no visível, só semente. Esperar as coisas que se esperam, ou seja, aquilo que está vindo para o visível e você não vê ainda. Mas espera no sentido também não só de esperar com paciência, mas aqui expectativa. Esperar com confiança. Espera significa o que é que você espera, o que você crê, o que você realmente acredita que vai vir. Então não é apenas esperar com dúvida, mas esperar com expectativa. Crer. Confessar que tem o favor de Deus porque Jesus na cruz pagou pelos nossos pecados. O Salmo 23, versículo 6 diz: certamente que a bondade e a misericórdia de Deus me seguirão todos os dias da minha vida. Sabe o que quer dizer todos os dias? Todos os dias. Há dias em que parece que o favor de Deus não está fluindo. Então duvida do que parece e fica com a palavra. Ah, mas eu acho. Então duvida do que você acha. Não viva segundo as impressões, achismos ou evidências, mas viva pelo que está escrito na palavra de Deus. O Salmo 5, versículo 2, diz que Deus nos cerca com seu favor como um escudo protetor. Salmo 5, versículo 2. Salmo 23, versículo 6. Então, nós precisamos, queridos, nos considerar como pessoas que estão debaixo do favor de Deus, não debaixo da ira de Deus. Ah, que adianta eu orar, eu fiz isso e aquilo, Deus não vai me escutar. Ah, Deus está irado comigo. Deus não, eu não mereço. Entende? Uma pessoa que pensa assim, ela está indo contra Romanos 5.1, porque Romanos 5.1 diz que nós somos justificados pela fé por causa do que Cristo fez. Então, nós temos que nos ver como quem tem o favor de Deus. Falar como quem tem o favor de Deus. Como quem tem a bênção de Deus, a presença de Deus, o amor de Deus, a aceitação de Deus. E se você crer e confessar e semear isto, Deus entrará em confirmação da sua fé. Deus entrará em cima disso aí. É muito importante nós compreendermos que a fé, ela crê antes de ver. A Bíblia diz assim, tudo que você pedir e crer que recebeu, tudo que você pedir e crer que recebeu, te será dado. Olha, primeiro você crê que recebeu, depois te será dado. Mas como é que você crê que recebeu, se todas as circunstâncias dizem que você não recebeu? Aí que a fé é uma coisa milagrosa e loucura para o mundo. Porque você crê no que Deus diz, apesar das circunstâncias falar o contrário. Abraão, durante 25 anos, não tinha nenhum filho, mas ele cria que era pai de uma multidão, porque Deus falou que ele era pai de uma multidão. Então, requer uma perseverança na fé, na semeadura, e crer que a semente vai germinar e vai frutificar, e falar da colheita antes mesmo da semente germinar. Porque a Bíblia diz que se você crer que já recebeu, então te será dado. Vamos alimentar a nossa fé? Crer e semear que a bondade e a misericórdia de Deus nos seguirão todos os dias da nossa vida. Eu tenho o favor divino em Cristo, não por causa do meu desempenho. Meu desempenho nunca será o suficiente, mas por causa do que Cristo fez na cruz do Calvário, eu sou declarado por Deus, perdoado e aceito. E Romanos 4,4 diz que se Deus só nos abençoasse porque nós merecíamos,
aí não seria graça, seria pagamento. Por exemplo, você tem um bom comportamento. Eles fazem muito isso com criança. Vamos ver se você merece um presente no final do ano. Se você teve um bom comportamento, você recebe, senão não. Isso aí é o contrário da Bíblia. A Bíblia, ele dá favor a quem crê que Cristo pagou, que ele mesmo não merece, mas ele vai receber pelos méritos de Cristo. Então a Bíblia é o contrário disso aí. Se você tentar entrar diante de Deus com o teu desempenho, com os teus méritos, você sempre vai se sentir no vermelho indigno. Sabe aquela pessoa que diz, eu não mereço, Deus não vai me ouvir, eu sou todo errado. Quer dizer, uma pessoa como essa, ela está olhando para a sua parte humana e não para a obediência de Cristo. E quando eu creio que em Cristo eu sou aceito, Deus começa a mudar o meu caráter. É maravilhoso que Deus mude nosso caráter, mas não debaixo de culpa. O arrependimento ele é bem diferente da culpa, porque o arrependimento é uma coisa saudável. Eu creio que Deus pode me mudar, Deus está me mudando, Deus me aceita. E Deus está trabalhando na minha vida. Deus não desistiu de mim, Deus não está irado comigo. Você sabe, é inumerável e incontável a quantidade de cristãos que pensam que Deus está irado com eles. Quando a Bíblia diz que em Cristo não há ira, há aceitação, há favor, há graça, né? O favor de Deus. Aqui em Romanos, capítulo 11, versículo 6, diz que se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça não é graça. Se para Deus te abençoar, você tem que ter um desempenho impecável, então já não é graça. Aí já é recompensa pelo bom comportamento. Mas a graça significa o quê? Que Deus vai te aceitar com todas as tuas falhas e defeitos, vai te perdoar e vai começar a trabalhar a partir daí de uma maneira aceitável. Sim, há muitas áreas da nossa vida que nós precisamos melhorar. E vamos melhorar aos poucos. Mas isso não tem nada a ver com o favor de Deus. O favor de Deus é aqui e agora. Por causa do sangue de Jesus, Deus nos aceita agora. Deus nos perdoa agora. Não depois que eu mudar, depois que eu melhorar. O inimigo ele gosta de protelar. O dia que você mudar aqui, aí Deus vai te aceitar. Aí Deus vai ser favorável a você. Não, Romanos 5:1 diz que Deus é favorável a nós por causa da obediência de Cristo. Se você se fiar na obediência de Cristo, Deus vai te transformar numa pessoa obediente. Mas se você começar a olhar para o seu desempenho atual e começar a dizer, eu não mereço, Deus está irado comigo, a tua fé não vai crescer, ela vai murchar. Porque a fé, ela é baseada no quê? Deus me aceita, Deus me ama, Deus me perdoa, Deus está comigo, Deus me compreende, Deus me ajuda, Deus não me desiste de mim. A fé se alimenta dessa aceitação divina. Agora, se eu chego diante de um Deus que não quer me ouvir, que está irado comigo, um Deus que não quer me atender, um Deus que desistiu de mim, aonde que vai ter fé? E se não tiver fé, como é que Deus vai me mudar, me transformar e me melhorar? Portanto, é pela fé, não pelas obras. É muito importante compreendermos que o favor de Deus está sobre a nossa vida por causa do sangue de Jesus. Quando Deus olha o sangue, ele se torna favorável. Peça para Deus renovar a tua mente nessa manhã. Diga, Deus, eu quero te ver como um Deus que é favorável a mim. Eu quero te ver como um Deus que me aceita e que se agrada de mim. De mim. Pastor, mas como é que Deus vai se agradar de mim se o meu desempenho tem que melhorar? Deus se agrada de você e vai melhorar o seu desempenho aos poucos. Porque Deus não olha o seu desempenho, Deus olha o sangue de Jesus. Porque se Deus olhasse para o desempenho, quem é que ele abençoaria? Ninguém. Quem é que tem, Geraldo, chegar diante de Deus assim, eu tenho mérito que o Senhor me abençoe? Isso é impecável. Não tem. Se Deus abençoar um homem por causa do desempenho, aí é legalismo. Deus não abençoa o homem por causa do seu desempenho. Deus abençoa o homem apesar do seu desempenho. Agora, isso quer dizer então que eu vou avacalhar, já que Deus me abençoa apesar do meu desempenho? Não. Ele vai trabalhar nas áreas da minha vida interior também. Mas sem culpa. Como quem já me aceita. Queridos, precisamos usar as armas espirituais e derrubar as fortalezas que nos fazem perceber do lado de lá, não um Deus carrancudo, mas por causa do sangue de Jesus, um Deus favorável, um Deus que sorri para mim e diz, eu me agrado de você.
Quão poucas pessoas conseguem ver do lado de lá um Deus alegre, não um Deus carrancudo, irado, dizendo, você errou, vou te matar, você errou, não vou te dar bênção. Mas quantos conseguem ver, por causa do sangue de Jesus, um Deus favorável, um Deus que está alegre comigo e com você, porque nós cremos em Cristo. Um Deus que pode trabalhar, um Deus que pode restaurar, curar, prosperar, libertar, santificar. Você crê num Deus que pode te perdoar? Você crê num Deus que pode te curar, te libertar, te fortalecer? Um Deus que não só está disposto, mas que tem condição para isso. Por quê? Porque o sangue de Jesus dá essa abertura e essa condição para que Deus haja na nossa história. Não há empecilho. Existem áreas a serem melhoradas? Existe. Mas não há empecilho. Porque o empecilho foi retirado pelo sangue de Jesus Cristo. Deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do seu coração. O perfeito amor de Deus afasta todo o medo. O culto racional, nós precisamos ter uma fé racional, uma fé inteligente. Uma fé baseada nas Escrituras, que crê no que está escrito, apesar de que, pelos efeitos da queda, nós nos sentimos meio desconfortáveis na presença do Senhor. Desde Adão se escondeu de medo. Então a pessoa ela sempre tem diante de Deus uma dúvida, uma culpa, e essas coisas ficaram pela queda, precisam sair pela palavra. Que fique o arrependimento, que saia a culpa. Que fique o respeito por Deus, mas que não fique esse medo de Deus. Porque esse medo de Deus faz com que o nosso relacionamento seja tenso. Por exemplo, se você vai conversar com uma pessoa que você tem medo, a tua conversa com ela é uma conversa limitada. É uma conversa muito superficial. Como é que você conversa com uma pessoa que você tem medo? Deus não quer que você chegue diante dele com medo, porque o teu diálogo com ele, o teu relacionamento com ele vai ser frio, vai ser distante. Ele quer que você veja ele como um Deus que te ama, que te aceita. Por quê? Como é que você conversa com uma pessoa que te ama, que te aceita, que gosta muito de você? O nível de conversação é outra. Se eu chego diante de Deus achando que ele está irado comigo, a minha oração vai ser uma oração medrosa, uma oração tímida, uma oração de quem não merece, uma oração de quem não vai receber nada. Agora, se pelo sangue de Jesus eu chego diante de Deus dizendo, não, Deus me aceita. Não, Deus me ama. Deus está comigo. Deus vai me ajudar. Deus não desiste de mim. Ah, que maravilha. Aí eu tenho força. Eu mais Deus vou sair dessa situação. Deus mais a minha vida, não é? Então é importante nós não excluirmos o amor de Deus dessa matemática. Porque em Cristo Deus nos ama e tem prazer em nós. Em Cristo Deus tem prazer em nós. Em Cristo, Deus ouve 100% das nossas orações. Em Cristo, Deus pode nos ouvir e pode nos atender. Ah, não pode não, pastor, eu sou muito falho. Entende? Isso é da queda. Sabe por que muitas vezes as orações não são resolvidas? Porque a nossa fé não está esclarecida. Nós achamos que Deus não pode nos ouvir. Veja que coisa incrível. Nós achamos que Deus não pode nos ouvir. Não pode nos atender. Isso é da queda. E somente pela renovação da mente, nós vamos ganhar essa percepção que do lado de lá há um Deus que tem prazer em nós. Há um Deus que pode ouvir e atender nossas orações. Há um Deus que nos salvou em Cristo e que a nossa salvação não corre perigo, porque lá em João 5,24 diz que aqueles que creem em Cristo não passarão pela morte, mas já passaram da morte para a vida. Então, menos de um segundo, teus olhos se fecham, teu coração para de bater. Não vem aquele Exu da morte lá, com a foice lá. Sabe? A Bíblia diz, não verão a morte. Entendeu? João 5,24. Já passou da morte para a vida. Já passou. Então, quem tem Jesus tem a vida eterna. Pelos méritos de quem? Pelos méritos de Jesus. Sabe por que nós somos salvos? Pelos méritos de Jesus. Sabe por que Deus nos atende, nos ouve, nos perdoa, nos abençoa? Por causa da obediência de Cristo. Porque se fosse pela nossa obediência, quem é que obedece toda essa palavra a vida toda para merecer? Não é verdade? Agora, então quer dizer que não é pela minha obediência, eu não vou obedecer. Não, nós vamos sim, cada vez mais. Deus está num processo de restauração. Mas nunca será pelo nosso desempenho, sempre pelo desempenho de Cristo. Existe então uma lei em ação
que Deus está nos aperfeiçoando e nos libertando. Deus está aperfeiçoando e libertando quem? Quem crê que em Cristo é aceito e agradável. Você sabia que o processo trava? Ele não prossegue. Quando eu tento fazer por merecer, Deus, eu vou melhorar o meu desempenho, o Senhor vai se agradar de mim. Eu travo todo o processo. Quando eu tento ir pelas obras. O processo prossegue e avança. O Senhor vai libertando e transformando. O Senhor vai libertando e transformando. Ou seja, você não levanta a parede, senão em cima de um alicerce. Sabe qual que é o alicerce? Em Cristo eu sou aceito e agradável. Sabe quem é que Deus está santificando e melhorando? E abençoando? Sabe quem é? Quem já tem uma fé esclarecida que em Cristo ele é aceito e agradável. Enquanto eu não me vejo como aceito e agradável, eu jejuo para Deus me aceitar. Eu dou esmola para ser agradável a Deus. Eu faço boas obras, tudo que eu vou na igreja, Deus, estou aqui na igreja, viu? Agora eu mereço a bênção. Tudo que eu faço acaba substituindo, porque em Cristo eu já sou agradável. Mas eu não tenho a mente renovada, não vejo isso. E por não ver que já sou agradável, eu passo uma vida inteira tentando ser agradável. Agora, se eu partir do pressuposto bíblico que em Cristo eu já sou agradável, aí Deus me liberta. Aí Deus tem por onde continuar me aperfeiçoando e me libertando. Você vai ver que Deus só consegue santificar quem já se vê aceito e agradável. Você já viu aqueles irmãos pentecostais extremistas, às vezes, que eles fazem tudo para ser agradáveis a Deus, mas eles não são aperfeiçoados no caráter. Por quê? Porque Deus não pode aperfeiçoar no caráter quem não tem a base do em Cristo sou aceito e agradável. É aqui que começa, é pela fé que a coisa começa. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ninguém pode pôr outro fundamento, além do qual foi posto. E qual é esse fundamento? Sabe? É Cristo. Ninguém pode vir ao Pai, senão através de um advogado, através dos méritos de Cristo. Quando o homem tenta fazer isso, trocar isso por obras, por bom comportamento, por promessas vazias, ele não consegue. Em 1 Coríntios 3, diz que ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi colocado por Deus, que é Jesus Cristo. E que é o fundamento? Começou, Deus já me aceitou. Começou, Deus já me salvou. Começou, Deus já me perdoou. Começou, Deus já se agrada de mim. Começou, Deus está comigo e não desiste de mim. Este é o começo. Da onde será levantado o aperfeiçoamento, as bênçãos, o crescimento e a liberdade espiritual cada vez maior. É lindo ver Deus trabalhando no caráter de uma pessoa, dando cada vez mais sabedoria, dando cada vez mais bênção, mas isto acontece numa fé esclarecida. Que Deus nos dê nessa manhã uma fé esclarecida. Às vezes os sentimentos vão falar o contrário. Duvide dos seus sentimentos e fique com a Bíblia. Às vezes as circunstâncias, o tempo está passando, nada estou vendo, nenhuma evidência invisível. Deus não está me ouvindo, Deus não está comigo. Duvide de tudo e fique com a palavra de Deus. Em Cristo eu sou agradável, em Cristo eu sou aceito, em Cristo eu sou ouvido e atendido, estou debaixo do favor de Deus, estou debaixo da misericórdia de Deus. Deus se agrada de mim, Deus está comigo e não desiste de mim. Essa será a tua força motora, tua força motriz. Essa certeza, essa segurança que Deus está contigo contra os seus inimigos, contra os seus limites. E no meio de muitas aflições, a tendência é o homem começar a crer que Deus se desistiu dele, que Deus não está escutando. Imagine, você coloca semente, não vê fruto, então você começa a duvidar da presença de Deus. Mas continue transformando a sua mente, renovando a sua mente e ganhando esta fé bíblica de que Deus se agrada da tua prosperidade, de que Deus se agrada de te curar, que Deus tem prazer em santificar a sua vida, que Deus tem prazer em alcançar nações através da tua oração e da tua pregação do Evangelho, que Deus te escolheu antes da fundação do mundo para que você vá de fruto e fruto que permaneça, que não foi você que escolheu, mas foi o Senhor que te escolheu, e Ele disse: dominai, multiplicai, sujeitai a terra. Então nós temos sobre nós a bênção de Deus.
o favor de Deus, a graça de Deus, a presença de Deus, a alegria de Deus que é a nossa força. E todo o trabalhar do inimigo é nos fazer duvidar disso. É apontar para as nossas falhas e fraquezas e está vendo? Deus não está com você. Está vendo? Nem adianta você orar. Está vendo? Você errou de novo. Sim, eu errei de novo, mas Deus me perdoa. Eu confesso, Pai, o sangue de Jesus me purifica todo pecado. Eu não só te peço perdão, mas eu creio no teu perdão. Eu recebo o teu perdão e a tua ajuda para me sair dessa situação. Eu vou orar, eu vou continuar me entregando e o Senhor vai me ajudar. Eu vou conseguir. O Senhor não está irado comigo, o Senhor vai me ajudar. Nós precisamos ver Deus do nosso lado. Nós precisamos ver Deus como favorável. Nós precisamos ver Deus como amigo, não como inimigo. Nós precisamos ver Deus como alguém interessado nas nossas orações. Nós precisamos ver Deus como um Deus que em Cristo nos declara inocentes e perdoados. Nós precisamos ver Deus como aquele que nos escolheu para sermos dele e somos dele. E porque somos dele, ele trabalha na nossa vida. Porque somos dele, ele nos fortalece. Porque somos dele, ele nos ajuda. Que isso seja bem esclarecido, porque não falta evidências no visível para contradizer isto. Quantas situações nós passamos que nos faz crer que Deus não está nos ouvindo? Como José tinha motivo para crer que Deus havia se esquecido dele? José tinha um monte de motivo para crer. Não, os meus sonhos morreram. Deus não está me ouvindo coisa nenhuma. Deus se esqueceu de mim. Todos aqueles que levaram Deus a sério passaram por um período de prova, onde Deus parecia silencioso, onde Deus parecia não estar respondendo, onde Deus parecia não estar nem aí com eles. Mas Deus estava trabalhando no caráter deles, e fortalecendo, e trabalhando. E eles não se escandalizaram, e eles não desanimaram, eles foram mantidos, e eles perseveraram, e eles alcançaram a promessa. Pela fé e pela perseverança. Eu digo para você, não desista. Você vai ter uma grande colheita, não desista. Não deixe o diabo dizer para você, não adianta a Bíblia, não adianta oração, não adianta jejum, não adianta ir para a igreja, não adianta, Deus não atende, Deus não vai te ajudar, não adianta para você, não tem mais jeito, você pecou demais, para você, Deus já desistiu de você, Deus vai te matar. Não, nunca acredite na mentira. Romanos 5:1 diz que por intermédio da fé temos paz com Deus e somos justificados. Guarda essa palavra no teu coração e diga, eu vou sair daqui dizendo, eu tenho o favor de Deus. Tudo que eu faço tem a bênção de Deus. Eu tenho a presença de Deus. Eu sou agradável a Deus. Deus se agrada de mim. Deus vai me ajudar. Deus vai me fortalecer. Deus vai me perdoar. Deus não desiste de mim. Deus está com a sua mão sobre tudo que eu estou fazendo. E eu vou para frente. Deus está ouvindo a minha oração, ainda que eu não veja nenhuma evidência. Deus está se agradando de mim. Deus está confirmando a minha oração. Vai assim, amados. Esta é a fé que agrada a Deus. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Enfim, amados, cremos sinceramente que essa palavra vai continuar trabalhando em seu coração e sua vida. Sendo assim, deixe-nos o seu recado e o seu pedido de oração acessando o nosso site www.pastorcarlinhos.com. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus, pois Jesus Cristo é o Senhor. Esta é mais uma mensagem da série Gerados pela Graça.